seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Gumar Carvalho, estamos aqui na 11ª Arena Office, direto da 40ª BIMAD, com o patrocínio da Cavalete. E a gente vai tratar de um tema muito interessante, mas eu queria voltar um pouquinho no tempo. As minhas referências são esdrúxulas, eu falei. Nos anos 80 havia um senhor chamado J. Silvestre. Alguém lembra dele? Não, né? Tudo bem, não tem problema. Ele tinha um programa, acho que era no SBT, chamado Essas Mulheres Maravilhosas, que ele fazia justamente com isso, em que ele destacava a trajetória, a história de vida de algumas mulheres em algumas áreas, né? Então, aqui bancando um pouco de J. Silvestre, eu queria que vocês, antes de se apresentarem, aliás, que vocês se apresentem, mas eu vou falar o tema, porque estava escorrendo aqui da minha mão. A Revolução Silenciosa a Revolução Silenciosa, como as mulheres estão reescrevendo as regras do jogo. Então eu queria que vocês se apresentassem e no mesmo estilo do J. Silvestre, eu queria que vocês falassem: esta é a sua vida. Vocês lembram desse também? Eu não lembro, eu vou pagar mico aqui, porque eu vou fazer tudo errado. Bom, eu sou a Thalita Buchala, para quem não me conhece. Estou aqui a convite do Office Connection para falar sobre esse tema, conforme o Guma apresentou. Eu sou hoje gerente comercial na Saeng Engenharia e também cofundadora do Grupo Mulheres do Corporativo. E por isso que nós vamos falar sobre esse tema hoje, que é de liderança feminina. Prazer imenso estar aqui. Eu sou a Cláudia Rosa, eu sou empresária, investidora anjo, trabalho muito com startups, com modelo de negócios. O ano passado eu participei da 9ª temporada do Shark Tank Brasil. E o meu foco e o meu objetivo, sempre pessoas, sempre apoiar pessoas. E dentro desse tema tão importante que a gente vai falar também, é como as mulheres estão crescendo e também se adaptando aí aos novos mercados e também a esse crescimento. Então, um prazer imenso estar aqui dividindo vocês incríveis. Bom, meu nome é Denise, eu tenho formação em administração de empresas, fiz MBA e trabalhei por 30 anos no mercado, no mundo corporativo, como CFO, 20 anos, e aí me desenvolvi principalmente no mundo financeiro, lidando muito e participando muito do ambiente masculino e como aprendi a lidar e a sobreviver nesse ambiente. E recentemente migrei de carreira para mentoria. Então, eu hoje suporto profissionais em transição de carreira, em liderança, ajudando profissionais, né, nos seus desafios corporativos. Ah, legal. Eu gosto dessa coisa meio antagônica, né? Porque é um ambiente majoritariamente masculino, mas é a empresa, é a organização, é a corporação, é a companhia. É uma coisa interessante de se pensar. Mas vamos começar por um outro ponto. Para vocês, quais são os sinais dessa revolução silenciosa? Para mim, o crescimento cada vez maior, né, de mulheres em cargos de liderança, apesar de ainda estarmos muito aquém daquilo que a gente deseja, as mulheres são metade da população, até um pouquinho mais, só que conforme uma pesquisa da Forbes, que saiu hoje, se eu não me engano, nas empresas de capital aberto da B3, representamos somente 16% dos cargos de alta liderança. Então, a gente precisa batalhar e ajudar outras mulheres a conquistar os seus lugares. Mas eu acredito sim que estamos no caminho certo, que estamos evoluindo, e a revolução silenciosa ela está acontecendo, inclusive porque eu tenho 2 exemplos maravilhosos aqui do meu lado, que são 2 referências minhas. Elas são convidadas hoje porque são referências do profissional, do pessoal, né, de conseguir carregar, equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo, como a gente estava falando, da dupla jornada e etc. Então, eu queria que elas viessem aqui hoje para compartilhar um pouco desse mundo delas também. Como é que vocês estão reescrevendo essa história?
Que bacana, né? Porque Revolução Silenciosa remete a gente à nossa própria história, né? Como que realmente a gente consegue e conseguiu chegar até onde nós chegamos. E também representando muitas mulheres, olhando o que está sendo feito. Então, tem várias vertentes quando a gente fala em Revolução Silenciosa, né? E eu acho tão importante isso, porque para as mulheres, além da dupla jornada, muitas mulheres ainda são invisíveis em muitos ambientes, né? Muitas mulheres, elas são esquecidas, não são notadas. Então, isso, nas empresas também isso acontece muito. Então, isso aí são temas que a gente precisa sempre falar. A gente tem sempre que colocar isso de uma forma impondo, muitas vezes, e trazendo a mulher realmente para onde ela achar que ela tem que estar. E quando vem essas pesquisas, alguns anos atrás também uma outra pesquisa da McKinsey, que fala que realmente mulheres em cargos de liderança, o quanto que isso representa no financeiro, no final do dia, né, para as empresas, aí as empresas começam a mudar, não é mais só uma questão de ação, é uma questão, né, não só de diversidade, mas realmente a gente sabe o impacto que tem as mulheres em cargos de liderança, de poder e tudo mais. Então, na minha história, eu também vim do mercado corporativo, tive que me reinventar como empreendedora. E aí, como empreendedora, também comecei a fazer mentorias, conheci startups, comecei a realmente me apaixonar por isso e conheci investimento anjo. Hoje eu sou uma das maiores investidoras anjos do Brasil. Mas um ponto importante é o seguinte, um ecossistema muito masculino ainda, né? Quando a gente fala do mercado financeiro, a gente vê homens na liderança o tempo todo. E eu acho que a minha história foi assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu gosto do que eu estou fazendo e eu quero me ajudar e ajudar outras pessoas também. Então eu tracei uma jornada, muito interessante isso, eu tracei uma jornada e durante muito tempo, e até hoje, eu tenho muitos amigos homens, aprendo muito, mas durante muito tempo, eu não fiquei olhando essa questão, sabe? Eu fui, tracei isso, e eu tenho apoiado muitas mulheres também nessa jornada, mesmo com todos os obstáculos, para a gente realmente buscar o nosso protagonismo nesse ambiente, né? Então, Revolução Silenciosa é muito amplo, muito necessário, e a gente tem sempre que falar, e esse tema realmente é muito bom. E a gente sempre tem que falar realmente, porque o Brasil tem mulheres incríveis, né? A gente tem um potencial gigantesco. Então, cada uma de nós, estando aqui falando, a gente inspira outras mulheres e também inspiramos homens a terem esse olhar muito mais diverso. Então, eu acho que esse é extremamente importante. Muito bom, Cláudia. Eu acho que tem uma coisa muito importante na Revolução Silenciosa das mulheres, né, que é a união, a sororidade. Tá? Então, eu acho que essa força das mulheres se unirem, tá? Como, por exemplo, o próprio caso das mulheres do corporativo, né, de se unir e trazer iniciativas, mulheres ajudando mulheres. Eu acho que isso é extremamente importante. E isso é um movimento que a gente vê de uns anos para cá. Né? Então, de 10 anos para cá, talvez a gente comece a ver isso, perceber isso sutilmente. Né? Então, as mulheres elas fazem parcerias, trazem novidades, umas ajudam as outras, né? Seja dentro do ambiente corporativo, seja até, né, ambientes como esse que a gente está fazendo. Né? Isso que a gente está fazendo é isso, promovendo, né, essa força. Por sorte, quem está nos assistindo não está ouvindo uma revolução nada silenciosa no ambiente, provocada por um ser masculino, né? Mas tudo bem, acho que com áudio vocês resolvem tudo isso. Vamos ver se o nosso espírito de revolução silenciosa invada outras mentes e corações. Mas posso fazer um complemento do que as meninas falaram? Na verdade, eu queria que vocês explorassem mais essa questão da importância da rede de apoio e de mentoria. Perfeito. Só fazendo um adendo, tá? A Cláudia comentou da pesquisa McKinsey.
São números que eu conheci somente ano passado num evento até que a Cláudia me convidou, no Hub de Inovação do Bradesco. Eu não conhecia os números, o grupo Mulheres do Corporativo estava começando e aquilo me impactou demais. E eu trouxe a colinha aqui que eu quero ler, porque os números são muito importantes. Eu vou começar falando das coisas mais abstratas. Mais 152% no índice de ideias inovadoras da equipe, quando temos mulheres em cargos de liderança na empresa. Mais 14% de chance de estar entre as companhias com maior pontuação ESG, que é um tema que, como a gente bem sabe, está super em alta. Menos 7% na rotatividade dos colaboradores e mais 87% na valorização e percepção positiva da empresa entre os colaboradores. Tá bom, isso é muito legal, muito bonito, mas e resultado? Temos também mais 22% na margem EBITDA da empresa, mais 20% de rentabilidade na empresa, mais 21% de chance de atingir resultados financeiros acima da média e mais 50% de potencial para aumentar os rendimentos da empresa. Então, a gente está falando de números de pesquisa concreta, foi executada pela McKinsey, com apoio da FGV, e etc. São institutos de alta performance e credibilidade. Então, a gente pode afirmar que ter mulheres em cargos de liderança traz, sim, benefícios mensuráveis para a sua empresa. O problema é que tem homem que não vê e tem homem que não escuta. Por isso que a gente tem que divulgar esses números, falar muito deles cada vez mais. Eu acho que tem uma coisa importante da gente notar, qual é a diferença da mulher nesse papel da liderança, né? O que é diferente, né? Então, assim, não é que eu não sou feminista, não sou, eu valorizo o equilíbrio, eu acho que tem que ter os dois lados. Nós também, Cláudia. Né? Com certeza. Mas eu acho que esse balanço, esse equilíbrio que a mulher dá, da sensibilidade, do jogo de cintura, isso faz com que o time se motive e produza mais. Então, isso é claro, isso a gente vê os números, né? A gente vê o resultado. Isso é fantástico. E você comentou sobre a questão da rede, né? O quanto que é importante. E eu acho que esse crescimento nos últimos 10, 15 anos de mulheres, nos últimos 5 anos, ainda mais intenso, tem a ver com isso. As mulheres, elas se sentem, acho que a rede, participar de comunidades é fundamental para as mulheres. E essas redes, elas estão muito mais ativas, né? Elas estão falando de negócio, fazendo negócios, apoiando, tem dicas, tem compartilhamento sobre, enfim, muitas começaram a, por exemplo, estudar novamente, tem algumas que estão fazendo MBA comigo de inteligência artificial, que através dessas redes tiveram informação e começaram a fazer. Então, eu acho assim, as mulheres, e eu sempre recomendo isso, inclusive, participe de alguma rede, né? Participe de alguma rede no teu nicho de negócio, ou, se não, outros nichos, porque quando você participa de um grupo, você acaba sendo convidada para participar de outros. Participe, seja ativa, né? Vá presencial, muitas vezes, tem essa relação social que a gente sempre falou que é muito característica de homem, né? Os homens sempre fizeram esse network muito bem, e as mulheres estão fazendo também. E a gente percebe esse resultado. Eu fico muito feliz com tudo isso, né? A participação das meninas nos eventos que eu promovo. O ano que vem vou fazer novamente mais um evento de mulheres. Vocês já estão convidadas. Homens também são bem-vindos. Mas, assim, é fundamental e a gente recomenda. Então, as mulheres que não sabem por onde começam, por o que fazer, participem dessas redes. Muitas vezes está aí, está fácil, né? E tudo isso faz a diferença e a gente encontra isso nos resultados. Cláudia, quando você falou da questão do equilíbrio, né, quem me conhece até já deve ficar assim, nossa, de novo. Tem um livro chamado Liderança Shakti, do Raj Sisodia, que é o cara que desenvolveu mais o conceito de capitalismo consciente, que ele traz justamente isso, né, que são esses aspectos femininos e masculinos que devem estar em equilíbrio dentro da pessoa, dentro do gestor. E que, infelizmente, nós, homens, sufocamos, né, porque a visão que tem dentro das empresas é da fragilidade, ou então é assim, a mulher que tem que deixar de ir com a roupa que usa para ter que colocar, para se, entre aspas, masculinizar no ambiente
corporativo para poder conseguir ter acesso a cargos mais elevados, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, até para ensinar os marmanjos que estão nos assistindo, que sim, é importante você ter aspectos femininos e masculinos e trabalhar esses aspectos, porque a gente tem muito a aprender com vocês. Eu vou me estender, eu juro que eu vou dar a palavra para vocês. Há muito tempo, eu participei de uma palestra de um consultor de criatividade do Paraná. Ele falava assim, que o homem é um bicho burro, porque ele é muito objetivo. Então, se a mulher pede para o marido, vamos ao shopping, o marido vai, por quê? O que você quer fazer? Para a mulher poder tirar um homem de casa, fala, eu vou comprar uma calça, quero ver uma calça. Então, o homem vai, em todas as lojas, ele fica focando calça. E essa aqui? Não, essa calça é preta, eu quero uma calça azul. Aí ele começa a focar só as calças azuis. E a mulher não quer, ela quer passear, ela quer ver, na verdade, ela quer sentir o ambiente. Então, assim, o homem, ele mira o topo, a mulher mira a planície, que é uma visão holística que nós não temos e que vocês têm. Eu queria que vocês falassem, aliás, e é essa visão que ajuda a ter esses resultados, né? Mas ainda são as várias barreiras. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, talvez eu desvie um pouco do que a gente tinha conversado, mas é muito importante. A gente fala muito em tecnologia hoje, recrutamento e seleção, mas os algoritmos, sim, têm vieses. Porque se você alimentar um algoritmo com os dados da empresa, provavelmente eles vão buscar pessoas iguais, geralmente homens. Queria que vocês falassem como é que vocês podem, que caminhos vocês veem para superar isso, para as mulheres terem mais acesso. Essa questão dos algoritmos, eles são interessantes, né? Eu faço parte do grupo chamado Grupo Mulheres do Brasil, liderado pela nossa querida Luísa Helena Trajano. E o grupo já tem 13 anos, mas quando o grupo começou, você digitava no Google Mulheres do Brasil, vinham mulheres ou seminuas, ou de biquínis, ou mulheres, né, muitas vezes com fantasias de carnaval. Eram essas que viam nas primeiras páginas do Google quando se digitava Mulheres do Brasil, né? Lógico, fizemos uma ação, isso foi totalmente alterado. Então, e esses vieses ainda tem, né? A gente encontra em muitas pesquisas tudo isso. Mudar tudo isso é uma consequência das ações. As mulheres, é fato, elas têm conquistado espaços, isso é de extrema importância. A diversidade, como ela falou, eu acho também importante a gente realmente ter trabalhar essa questão de homens e mulheres. Tecnologia ainda tem muito, principalmente eu trabalhando em startup, mais de 80% das startups ainda, gente, tem ainda a questão, são de homens, e mesmo assim, na área de investimento, menos de 10% das startups que são investidas, os investimentos que são realizados são direcionados para startups de mulheres, né? Então, nós temos um caminho gigantesco para a gente trabalhar ainda. E eu concordo com isso. Quando a gente olha no mercado, as mulheres, ou elas dominam o mercado, ou elas influenciam, né? Exemplo do mercado automotivo. Por mais que quando você olha um carro, associe para os homens, as mulheres, a influência que elas têm no mercado automotivo, no próprio varejo, é gigantesco para a economia. Então, assim, fundamental que a gente pense dessa forma, que homens também pensem dessa forma. Eu acho que cada homem que pare realmente, escuta um podcast de uma mulher, de uma palestra e realmente presta atenção, porque você está ali é uma coisa, você realmente prestar atenção e acompanhar aquela mulher é outra. Valorizar trabalhos de mulheres são questões que a gente tem colocado cada vez mais, entendeu? Então, quer dizer, você compra, você consome, você tem seus clientes. Por que você também não pensa em ter uma diversidade e trazer clientes também? Empresas de mulheres para o seu portfólio de clientes. Então, são ações que, ao longo do tempo, você consegue perceber também a diferença. Porque, como vocês falaram, tem uma questão com as mulheres que elas pensam globais, elas trabalham com comunidade. Quando uma mulher cresce, quando ela ganha dinheiro, ela consegue investir na educação dos filhos diretamente.
ela trabalha na saúde dos pais, na saúde dos funcionários de casa, ela colabora com a comunidade dela de alguma forma. Então, nós vamos enriquecendo a sociedade e melhorando conforme a gente também vai atribuindo isso a investimentos e serviços de mulheres. Então, tem N coisas que nós podemos fazer e, a partir disso, claro, homens também tendo essa visão e esse compartilhamento. Eu gosto muito. Muito bom. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? Eu acho que ele vem acontecendo e ele tem que continuar acontecendo, né? Eu acho que isso que a Cláudia falou é extremamente importante, não só as mulheres promoverem as mulheres, mas os homens também precisam ajudar a gente a desbravar esse caminho, né? Então, a gente precisa mudar essa cultura, né? A gente já tem um trabalho muito grande, né, sendo feito, mas precisa evoluir muito mais. Então, as mulheres precisam conquistar um espaço ainda maior, sem dúvida. Eu fico muito feliz com as referências que elas estão trazendo. A ideia era mesmo a gente compartilhar conhecimentos, né, e entender que o mundo corporativo que elas atuam não é diferente do mundo corporativo, da arquitetura corporativa, que é o nosso segmento, né? Falando um pouquinho agora do Mulheres. Esse grupo nasceu faz pouquíssimo tempo, nasceu em dezembro de 2023, e, na verdade, ele nasceu com uma ideia de uma experiência ruim, particular minha, de uma líder mulher que não soube me ajudar a crescer. Muito pelo contrário, acabou me expulsando da empresa. E eu acredito muito que nós temos, sim, a obrigação, quando nós chegamos lá, de trazer junto, de treinar e de ajudar as pessoas que vão subir, de entenderem que elas também têm responsabilidade de ajudar o próximo. É a próxima geração de mulheres, né? E no grupo, a gente fala sempre que grupo é o Mulheres do Corporativo. A gente agrega mulheres para fazermos conexões reais, geração de negócios. A ideia é que a gente tenha, assim, cursos, workshops para a gente ajudar no crescimento dessas mulheres líderes, mas a gente conta com a ajuda dos homens, porque a gente não quer chegar lá sozinha. E a gente quer construir um setor que seja melhor para todo mundo usufruir. Depois você me passa o nome dela. Passo. A gente Segredo. Perfeito. É que assim, o discurso dentro das empresas do masculino é tão tóxico e tão alto que até mesmo aqui a gente percebe isso, né? Como a fala masculina num tom elevado incomoda as nossas discussões, né? Mas tudo bem, isso é uma piada interna. E a mulher não é frágil. A gente aguenta muita coisa, né? De maneira alguma. Se o homem topa qualquer coisinha na cadeira, já fica... Nossa, vocês aguentam um parto, pelo amor de Deus. O homem nem isso consegue. Tudo bem, óbvio, naturalmente não consegue, mas nossa capacidade é mínima diante da de vocês, porque vocês trabalham, vocês têm que cuidar da casa, têm que cuidar... Nossa, falar de burnout para vocês é algo assim, do dia a dia, né? E a gente está brincando aqui, mas é uma coisa real, claro, né? O equilibrar vários pratinhos acontece mesmo com muitas de nós. Por isso que a gente precisa mesmo da rede de apoio, do suporte, de ter onde trocar, de ter essa convivência, de deixar a vida mais leve, né? Trabalho é bom, né? A gente gosta de trabalhar, eu adoro trabalhar, trabalho com o coração cheio, visto a camisa sempre onde eu estou, mas a gente precisa ter os nossos lugares de escape, né? E o grupo é um lugar para isso. A gente faz trocas, a gente conversa sobre problemas, sobre soluções, facilidades, e a gente se encontra ali, cria conexões e é uma delícia poder fazer isso. Imagina. Então, uma outra coisa que eu acho importante a gente mencionar também, que também é muito importante para suportar essas mulheres no crescimento, é uma mentoria, tá? Então, um mentor, seja dentro da empresa, seja no ambiente paralelo, ele é extremamente importante nesse caminho, nessa jornada.
Eu tive a sorte, a Thalita está falando, infelizmente ela teve a infelicidade de ter uma chefe complicada, mas eu tive a felicidade no começo da carreira de ter um mentor dentro da empresa que foi um chefe maravilhoso, que tinha um pensamento totalmente diferente de um homem tradicional nos anos 90. E ele abriu o caminho para mim, ele realmente me suportou nessa jornada, me mostrou o caminho para fazer um MBA, o quanto era importante, como isso poderia me dar oportunidade no futuro. E isso também eu sei que foi um empurrão, né, que me ajudou muito. Então, eu acho que a gente ter um tutor, um mentor, é extremamente importante. Essa questão da mulher e das conquistas trazem desafios, né? E falando um pouco da gestão do tempo, tem questão da saúde mental. O quanto é importante, o quanto isso tem impactado mulheres, porque a mulher tem uma outra característica também, ela quer carregar tudo nas costas, tá? Ela quer dar conta de tudo ao mesmo tempo agora, né? E não é assim que funciona. Então, trabalhar a saúde mental e entender as suas limitações, extremamente importante. Que você chegue lá, mas que você chegue lá muito saudável. E aí, complementando a questão da mentoria, importante ter pessoas que acompanhem você e também que você tenha liberdade de colocar esses desafios. Porque a gestão do tempo para a mulher é desafiador, né? É desafiador a quantidade de coisas que nós fazemos ao longo do tempo. Então, muitas vezes a gente não se dá conta. A gente pode estar num burnout, num pré-burnout, a gente não se dá conta, né, de que isso está acontecendo. Então, conhecendo o teu corpo, conhecendo as tuas limitações, sabendo que você não precisa realmente carregar tudo nas costas ao mesmo tempo. Isso é importante. E ter essa rede de apoio que realmente te acompanha aí para você evoluir sem realmente perder aí saúde e tudo mais, né? Só fazer um comentário adicional. Quando eu tinha 30 e poucos anos, existia a máxima de que a mulher tinha que ser Mulher Maravilha, literalmente. Então, ela tem que ser bonita, ela tem que estar com o cabelo escovado, ela tem que estar maquiada, ela tem que ir para a academia, ela tem que cuidar da casa, sua casa tem que estar impecável, ela tem que cozinhar para o marido, ela tem que fazer tudo, né? E existia uma pressão muito grande. Aí, recentemente, eu acho que de uns anos para cá, a gente começou a realizar, não, a gente não precisa ser Mulher Maravilha. Não precisa. Fora o sentimento de culpa, né, que acompanha a mulher assim a vida inteira, né? E tem um movimento agora da chamada liderança vulnerável, né, que é assim do líder ele se expor mais, né, de não ser também o sabe tudo, que acho que isso é muito importante também, sobretudo para os homens, que é entender esse grau de sensibilidade, de acolhimento que geralmente os homens não têm. Você estava falando antes, né? A mulher ela tem um olhar mais holístico das coisas, né? Eu acho que até esses números da pesquisa McKinsey mostram para a gente que a mulher ela tem um jeito diferente de lidar mesmo quando ela está na liderança. Ela tem um olhar mais maternal, ela sabe enxergar habilidades específicas. Eu acho que os homens eles são mais voltados para o resultado, né? Enquanto a mulher consegue entender nas minúcias o que aquela pessoa tem de melhor para dar. E a troca, a diversidade é importante. Então, não só líderes homens e não só líderes mulheres, mas que a gente consiga ter um equilíbrio para que a gente tenha troca e a gente consiga mesmo aprender e crescer com os outros, né? Porque uma linha só de pensamento não leva a lugar nenhum. Sem dúvida. E é a questão da diversidade, inclusão e equidade, né? Equidade. Porque não adianta você, aquela clássica imagem, né, te convidar para o baile e não dançar com a pessoa. É a mesma coisa nas empresas. Não adianta você ter um programa, por exemplo, seja de trainee, que vá abrir mais para mulheres ou algo específico. Aí você tem uma grande entrada no mercado de trabalho, mas é aquela coisa da McKinsey, né? A evolução na carreira aí vai de 1 para 4. Então, assim, acaba não rolando. Sem contar também a importância, eu acho que, das mulheres nos conselhos de administração também. Porque ali é um clube de bolinha, né? Do bolinha, aliás. A Cláudia acho que pode falar bastante sobre isso com a gente, né, Cláudia? Já falei do J. Silvestre e falei do bolinha agora. Podemos, bolinha eu conheço. né? A conselho, a questão das mulheres, isso também foi uma briga, né? Tá, muitas ações e muitas conquistas das mulheres, às vezes
precisa de impor. E essa questão das mulheres no conselho realmente foi uma luta para ter uma cota, para ser trabalhado isso. E o Brasil a gente tem muitas oportunidades para as mulheres. Então, as mulheres participar de conselhos e o Brasil tem uma taxa mínima, né? A gente está falando aí de 10% das empresas e muitas das mulheres que estão em conselhos ou estavam em conselhos alguns anos atrás eram herdeiras, né? Ou fundadoras das empresas que depois foram para os conselhos. Então, esses eram os indicadores que nós tínhamos. Então, para a gente crescer agora para 30% de mulheres no conselho, eu acredito que é de 30 para 50, acho que isso é uma possibilidade, sim. Nós temos mulheres maravilhosas, né, que já tiveram sua carreira profissional e tem muito que ensinar, tem muito que passar, enfim, acho que isso é tão grandioso, né, essa contribuição que essas mulheres têm. Então, só que a gente tem que brigar pelo espaço, né, a gente tem que brigar. E tá tudo bem, tem que brigar. Estamos brigando, conseguimos, né, agora ganhar essa possibilidade aí de ter mais espaço e conselhos de administração, conselhos consultivos. E eu vou te falar o seguinte, é fundamental ter um conselho diverso. Imagine você ter uma empresa de varejo onde só tem homens numa mesa de conselho, e essa é a realidade de muitas empresas, sendo que mulheres são as maiores consumidoras, né? Então, assim, não faz sentido. Então, quando você começa a olhar por perspectivas, você fala assim, realmente aqui deveria ter mulheres. Então, assim, é fato, é uma coisa assim que não precisaria nem falar muito, né? Em algumas indústrias e alguns segmentos. Eu tenho até um caso interessante que eu entrevistei no meu podcast um executivo de uma empresa de consultoria, uma Big Four, e no dia seguinte a gente falou sobre essa questão de homens, né, participação em conselhos e tudo mais, um tema aberto lá, e no dia seguinte ele tinha uma reunião de conselho numa usina de açúcar, e eram 18 homens, né, e aí quando fez a abertura desse tema do conselho, ele falou, gente, acho que aqui a gente precisaria trabalhar a questão de trazer mulheres para o conselho. Falou que todo mundo olhou para a cara dele assustado, falou, o que aconteceu com você, né? Enfim, e ele colocou isso na mesa, ele falou assim, não, a gente vai falar sobre o conselho e a gente precisa trabalhar aqui a questão de trazer mulheres. Outros concordaram, hoje já tem realmente 20% de mulheres nesse conselho, ele tem me acompanhado nisso, mas você vê que a partir de discussões, de vieses inconscientes, você tem transformado. Então, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, essa conversa, serve tanto para mulheres quanto para homens, para a gente realmente trabalhar esse tema, que é extremamente importante. É engraçado, né, a questão do homem buscar resultado, buscar saídas, soluções, e vocês são um exemplo de que é possível sim encontrar no mercado mulheres competentes para conselho. Né? É o homem deixar de ser preguiçoso e saber procurar. Né? Acho que isso eu ouvi de uma consultora que ela foi clara, não, você tem que procurar no lugar certo e ter vontade para procurar. Né? Infelizmente, isso acontece. A gente estava conversando um pouquinho antes e eu gosto de discutir esse tema chamado meritocracia, né? Porque eu particularmente tenho muitas ressalvas, justamente por isso, né? Então, você tem um programa de acesso facilitado para a empresa, mas aí depois quem vai te avaliar é um homem que carrega 500 mil influências que vai barrar para vocês. Como é que vocês veem esse tema de meritocracia? Ainda para a mulher é um negócio complicado, né? A gente já estava falando sobre isso antes, né? A mulher ela tem que se esforçar um pouquinho mais do que o homem. Estudar mais, se provar mais, ter mais diplomas, apesar de que eu acho que hoje em dia isso nem quer dizer mais muita coisa, né? Mas para a mulher o caminho é mais árduo. Então, o exemplo da Cláudia, né? Você tem lá um board, uma diretoria, um conselho formado 100% por homens. Não é estranho que depois de muito tempo eles tenham se questionado do porquê que só tem homens lá dentro? Não deveria ser um questionamento natural desde o início? Quer dizer, eles estavam lá, sei lá, quantos anos trabalhando
e precisou ter alguém para dar um toque e falar, gente, está faltando diversidade aqui. Então, é a parte cultural também. A gente está brigando com cultura, com anos e anos de domínio predominantemente masculino, né? Exatamente isso. Com relação à meritocracia, eu acho também que sim, o papel da mulher acaba sendo mais difícil por conta dessa cultura, né? Tem uma cultura machista, não tem jeito. Então, a gente sim vê empresas caminhando num outro sentido, mas ainda se vê muito desafio para a mulher quanto à meritocracia. Ela tem que se provar mais e, às vezes, ela tem a mesma posição, a mesma função e ela faz muito mais do que o par dela, né? E isso acaba acontecendo, sim, de fato. Até voou aqui. A média salarial é mais baixa, né, na mesma função. Ainda tem isso. A questão da equidade é gritante, tá? As mulheres ainda têm que brigar por muitas posições, mas eu acho que o bacana que tem acontecido, que eu vibro quando eu vejo isso, algumas executivas se desligando de algumas empresas que não valorizaram ou não estão valorizando, elas indo para uma outra, um cargo que realmente ela já deveria estar ocupando, né? Então é isso, se não estão te valorizando ali, busque espaço. Então as mulheres, elas têm feito isso. Mas é ruim porque tem que brigar muito, né? E a mulher fica com fama de que tá brigando, né? Que tudo mais. Então isso aí é ruim. Né? Fica com aquela, ela é neurótica. Tem que neurótica, é louca, né? Não ia dar certo aqui. Então, quer dizer, não faz menor sentido isso. Mas durante esses meus anos como investidora anjo nesse ecossistema empreendedor, eu passei por várias situações que eu tive que me provar, né? Então, assim, se não viam o meu crachá como ex-PwC ou ex-IBM sem crachá, então eu tinha que falar muito, eu tinha que me provar, eu tinha que ter sempre... Então, para mim, era muito desgastante. Vários eventos ou várias oportunidades, eu falei assim, eu não vou, porque eu vou ter que chegar lá, é um desgaste gigantesco. Então, chega uma hora que você fala assim, eu não quero mais isso. E como vencer essa barreira, né? E aí, vem outros desafios. Chega uma hora que você fala, não, se você realmente quer fazer parte, ou se você acredita no meu trabalho, vamos juntos. Então, tem muito isso de se impor também, porque chega a ser exaustivo para a mulher, porque realmente é totalmente desequilibrado isso, né? Então, eu acho que o Brasil ainda sofre muito com isso, mas o que eu falo e aquela corrente do bem se inspira e vai. Assim como eu tenho mulheres incríveis, que muitas vezes eu tenho que me inspirar e, tipo, tá com medo, vai com medo mesmo, eu faço isso, eu me inspiro em outras mulheres, que outras mulheres sigam um caminho com exemplos também de que vai, né? Tem outras mulheres que vão te apoiar. Então, vai muito disso. Então, eu acredito que tem um caminho aí que a gente tem que trilhar e uma buscar apoio nas outras, que isso realmente tem que acontecer. Clau, e nessa tua vida de Ventures Capital, fazendo investimento nas startups, você vê mais mulheres hoje chegando com empresas novas, sendo empreendedoras e donas do próprio nariz? Vejo. Quando eu comecei, nós éramos 2% de mulheres investidoras anjos. Eu lembro que no primeiro evento que eu fui, quando eu vi aquele slide, era só pequenininho, assim, aquela pizza pequenininha, 2% de mulheres, aquilo doeu meu coração, né? Porque conheço mulheres incríveis, fazia parte da Rede Mulher Empreendedora, do Grupo Mulheres do Brasil, e depois lá 2% de mulheres, e eu olhando para trás, só tinha eu de mulheres, muitas vezes, nesses eventos de startups, né? E eu falei, por que não aqui 50% de mulheres investidoras, mentoras de startups, e também uma coisa que para mim doía também, que eram ver poucas empreendedoras apresentando seus pitches. Mas sabe por que elas não apresentavam? Porque elas sabiam que a banca, normalmente era bancas formadas por homens, e muitas nem apresentavam porque sabiam que eu não ia ter chance, né? Então isso para a gente era muito, muito chato escutar aquilo. Então, às vezes, você tinha 5 pitches de startups, às vezes uma mulher só. E aí eu comecei a falar o seguinte, começava a me chamar para a banca, aí eu falo, mas teremos mulheres? Esses eventos vão ter mulheres? E aí, se a gente começa a fazer esse trabalho, a gente começa a aumentar, a gente começa a realmente
não ficar igual, mas a partir do momento que aquilo te incomodou e me incomodava muito, como que eu posso participar de um evento, mas desde que tenha mulheres, mas desde que tenham mulheres negras também, desde que tenham... Então, eu acho que a gente começa a trabalhar isso. E hoje nós temos quase 30% de mulheres investidoras e nós temos quase 20% aí de empreendedoras liderando startups. Os investimentos ainda não chegaram na proporção, mas é algo que a gente tem feito, né? Mas a luta é enorme, até para que essas mulheres também elas quebram seus próprios paradigmas e apareçam, entendeu? Thalita, é muito isso que a gente cobra também. Muitas vezes as mulheres elas não participam. Então, o que a gente tem feito também não basta só a gente criar ações, mas essas mulheres também elas têm que cada vez mais aparecer. E é isso que a gente espera aí para os próximos anos, essa crescente no ecossistema. Eu estava lembrando da questão da meritocracia, e para não perder, porque acho que tem uma questão que decorre do mesmo território que a gente poderia estar conversando. Na época da pandemia, quando estava aquela zona cinza entre voltar e não voltar, muitas empresas, aliás, muitas mulheres dos Estados Unidos ficaram receosas porque os homens voltavam para o escritório, mas as mulheres preferiam trabalhar em casa em função de agenda, de cuidar de outras coisas. E aí elas começavam a ver que os homens eram mais promovidos ou tinham mais chances porque o gestor via os homens trabalhando e não via o trabalho das mulheres. Então e a gente agora com essa onda de trabalho híbrido, remoto, presencial, mas a gente até pode discutir, mas eu queria trazer também lá dos ares norte-americanos, né, infelizmente de algumas correntes de pensamento que induzem algumas grandes empresas a desacelerarem um pouco os investimentos em diversidade, que de uma certa forma são empresas que são grandes marcas que podem até estar influenciando negativamente outras. Queria que vocês comentassem um pouco disso, sem citar nomes, por exemplo. Não vamos falar de política, mas seria interessante essa moda que o pessoal está usando fita adesiva na boca, né? A gente podia distribuir por aqui também. Quer falar você, porque você trabalhou nos Estados Unidos, estudou lá, política americana, eu vou deixar para você. Assim, o que eu vejo, né? Eu acho que a gente até então estava seguindo num movimento mundial, global, muito positivo, né? De diversidade, de flexibilidade, de promoção realmente da diversidade. E o que a gente vê recentemente, sim, é um retrocesso, principalmente nos Estados Unidos. Como isso vai afetar, né, as multinacionais americanas no Brasil, eu não sei dizer, sinceramente. Eu espero, né, que pelo fato do ambiente corporativo ser um ambiente onde as pessoas são muito bem educadas e formadas e têm, né, um pensamento mais global, porque não faz sentido a gente não falar em globalização mais. Isso é coisa do passado, não tem sentido. Né? A globalização existe, ela está aí, e assim, eu entendo um pouco do movimento de fechamento dos países, de alguns países que sofreram com migração, né, por conta da pandemia e guerras, eu entendo, mas é um problema mundial que a gente precisa tratar, não é, né, uma coisa que você vai resolver se fechando. Né? Eu não acredito nisso. Agora, como isso vai afetar, né, o ambiente das corporações, eu espero que seja pouco, sinceramente. Essa é a minha expectativa. Eu concordo, viu? Eu também desejo que seja pouco, que realmente percebam que não é por aí. Durante a pandemia, nós criamos ações no Grupo Mulheres do Brasil, na Rede Mulher Empreendedora, para que consumissem produtos e comprassem serviços e produtos de mulheres, né? Então, fizemos esse movimento porque nós sabíamos o quanto as mulheres estavam vulneráveis em casa, o quanto que realmente ela voltar para o mercado de trabalho ia ser mais difícil. O homem ali ia ter um pouco mais de facilidade, até porque por conta que a mulher ela se sente até mais responsável ali pela casa, pelos filhos e tudo mais. Então esse movimento ele foi muito bacana.
é um movimento que a gente ainda considera importante. E essa questão das mulheres e esse retrocesso aí da diversidade, do investimento das empresas e desse olhar, eu acho muito ruim. E eu acho que cada uma de nós tem que colocar realmente a nossa opinião. E a gente tem que forçar para que isso não seja uma tendência. Porque se as grandes empresas que são influenciadoras, né, do mercado, elas colocam que elas estão reduzindo o investimento, estão reduzindo a diversidade, ou em ESG, ou seja lá o que for, sabe que isso também vai impactar as outras empresas, vai impactar as pessoas. Então, quer dizer, não é um movimento bacana, né? Não é bacana, isso não é uma coisa que para o mercado é legal. Então, acho que a gente tem que continuar com esse movimento, a gente tem que continuar nas nossas falas, porque é muito mais do que só ações, né? A gente falou aqui de números. Então, o que a gente tem que realmente colocar é levar a importância disso para as empresas, para as pessoas, para as sociedades, para os países, independente de questão política, independente de político, independente de questões econômicas. Eu acho que essas ações, elas transcendem tudo o que a gente passa. Thalita, você mencionou um negócio que eu acho que é muito importante para quem está nos assistindo, que não é um tema para facilities, não é um tema para escritórios de arquitetura, né? Nem para o setor de construção, que majoritariamente é masculino. Mas eu acho que também é dentro dessa rede de vocês estimular as mulheres a irem para outras áreas também, né? Porque existe um déficit também quando a gente fala daquela sigla STEM, né? Que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? Então, acho que também é importante estar promovendo, incentivando as mulheres a irem para outras áreas, até mesmo, né, dentro da arquitetura, de repente buscar a gestão, na própria engenharia, para também não ficar só ali naquele nível. A gente precisa, assim, trazer essa discussão, né? Eu estava comentando com vocês antes da gente começar o papo oficial. Eu trabalho numa empresa de engenharia, né, mercado de construção, predominantemente masculino. Mas eu tenho a sorte de trabalhar numa empresa que entende que faz bem ter mulheres em cargos de gestão. Então, eu tenho um cargo de gestão lá, eu tenho pares que são mulheres que também têm cargo de gestão. A minha líder direta é uma mulher que eu adoro, com a qual eu aprendo todos os dias. E é uma empresa que tem mulheres também no campo, trabalhando no site de construção. Eu até estava citando um exemplo de uma técnica de segurança que atua em obra e que está lá sem perder a sua feminilidade, o toque feminino de gestão, com seu capacete cor-de-rosa e cílios postiços, e dando ordem para um monte de marmanjo que está lá dentro da obra fazendo coisa errada. Então, a gente precisa, é tão importante, né? A Cláudia e a Denise estão falando coisas que são novidade até para mim, que estou nesse mundo hoje, tentando entender o espaço da mulher no mercado corporativo, e ainda me falta, às vezes, a informação e saber que tudo isso acontece nas startups, nas mentorias. A gente precisa trazer muito mais essa roda de conversa, né? Esse assunto precisa chegar cada vez mais a mais pessoas, e não só mulheres. Vamos abrir a roda de conversa para os homens, a gente precisa trocar mais e a gente precisa se ajudar a criar esse equilíbrio, não só no segmento da arquitetura corporativa, mas em todos os outros. Depois você me dá o nome da empresa, porque eu vou colocar num cantinho mais positivo e no outro cantinho daquela outra pessoa. Tá? A empresa que eu trabalho é a Saeng Engenharia. Eu falo de boca cheia, com maior orgulho. Perfeito. Bom, desculpe. Ah, ótimo, tá vendo? Senão a gente ia brigar com o rapaz. Já estamos no tempo ou ainda não? Esquece tempo. Tempo é relativo. O Einstein já falava isso daí. Não, vamos continuar aqui. Eu queria que vocês contassem um pouco, assim, como é que você vê as novas gerações que estão entrando no mercado do trabalho, né? Qual é o nível de consciência? Não sei se essa seria a pergunta, se eu estiver errado, por favor. Se eu cometi alguma gafe aqui, machista, por favor, puxem a minha orelha. Não acho que é uma gafe. Eu acho que é um assunto delicado. Eu tenho conversado muito hoje com os meus pares sobre esse assunto. A nova geração é uma geração diferente. Eles têm outras preocupações, né? E outras buscas, né? Eles têm um drive de propósito muito grande.
que a nossa geração ainda, eu acho que não tinha. A gente queria trabalhar, a gente queria ganhar dinheiro, crescer na vida e tal, e hoje não é só isso, eles buscam propósito de verdade, né? Então, a empresa tem que estar alinhada hoje em dia com isso, né? E, pelo menos no meu segmento, né, que é a arquitetura corporativa, o que a gente vê? Uma dificuldade de trazer essa geração também para dentro do escritório. Eu não sei se vocês estão entendendo isso também no mercado, mas a gente está falando, né, de trazer as pessoas de volta para o escritório, do pós-pandemia e etc. Mas a gente tem que ter um olhar diferenciado, sim, com essa nova geração. E entender que eles foram criados diferente, a geração digital, com muito acesso, muita informação. Então, as empresas têm que se preparar para receber essa nova geração e dar esse suporte que eles precisam. Eu vejo da seguinte forma, eu acho muito interessante, eu acho que como toda geração a gente aprende, né, alguma coisa com a anterior e com as novas que estão vindo, então a gente que é de outra geração mais velha, a gente aprende com eles também. E eu concordo com a Thalita, eles vêm com outro propósito, né? Então, por exemplo, para eles, para essa geração Z, a liderança não necessariamente é uma coisa interessante. E essa é uma dificuldade das empresas hoje, preparar essa liderança, como motivar esses jovens da geração Z para ocupar cargos de liderança, né? Então, esse tem sido um desafio que eu tenho visto nas corporações, né? Então, eu, por exemplo, eu mentoro jovens, né, dessa geração que estão começando a carreira e eles têm outro propósito. Então, por exemplo, eu tenho um mentorado que ele já é empreendedor com 27 anos. Ele já tem negócio, ele já ganha dinheiro e ele fala, ganhar dinheiro, então, para mim, não é mais um propósito, né? E o que eu quero, nem ele sabe. Essa é uma das dificuldades, eu acho, né? E que a gente precisa ajudá-los nessa jornada. E aí vem outras questões, como ansiedade, né? E vem uma série de coisas. Gente, é muito preocupante, assim, realmente diferente, né? São gerações, são diferentes. Mas, assim, eu conversei com algumas empresas sobre essas gerações e muitas empresas falam, olha, eles não têm comprometimento, né? Então, ao lado da empresa, fala assim, não tem comprometimento, ele se desliga por qualquer coisa, né? Então, não é só questão salarial. Então, se de repente não se identificou com o líder, ou não gostou do projeto, ou não se interessou pelo cliente, ele acaba se desligando, né? Porque ele entende que aquilo para ele não faz o menor sentido. Sendo que a nossa geração não, né? A nossa geração, você ficava num trabalho por muitos anos, você crescia, tem um plano de carreira bem estruturado. Então, fazer esse plano de carreira para essas gerações realmente é um desafio para as empresas. Olhando pelo lado do ser humano, o mundo está muito acelerado, né? As informações estão constantes. Então, e eles são já desse chip modificado, né? Com essa velocidade toda. Então, primeiro, as empresas têm que se adaptar, né? Para essa geração, para essas características. E eles também têm que entender que eles não vão dominar o mundo com 20 anos, né? Então, quer dizer, tem que olhar, muitas vezes, para as pessoas entenderem que existem caminhos de chegar lá, né? Eu também converso com muitos founders de startups que são super jovens e eu sempre coloco para eles o equilíbrio, o quanto que ter mentores que foram ou são executivos de empresas podem contribuir. E uma coisa bacana é o seguinte, alguns anos atrás, sei lá, há 8 anos atrás, a média de idade dos founders era em torno de 26 anos. Hoje, a média já está 40 anos, 42 anos. Por quê? Porque na composição de founders já tem um jovem com outro, uma pessoa mais madura, entendeu? Com um pouco mais de experiência. Unificando o conhecimento, né? Então, isso também a gente consegue perceber o nosso salto de qualidade das startups nos últimos anos, o crescimento. Então, a gente entende esses lados, eu acho que a gente consegue transitar melhor.
mas os desafios, eles existem, e aí cada um olhando o teu lado, mas a gente entendendo que as empresas precisam se adaptar, precisam trabalhar melhor, e também que cada pessoa busque isso também, né? Para a gente não ter aí jovens frustrados e a gente ter que trabalhar muito mais com terapia do que com mentoria. E a gente também tem que se cuidar, né? Porque como líderes, a gente também tem que se adaptar a essa nova geração, né? E saber orientar e liderar pelo exemplo e como cuidar dessa geração que é diferente, tão diferente de nós ali no coração, né? Isso mesmo, não é na base da força, definitivamente. Mas eu fiquei feliz em ter founders de 42 anos. Ainda vou chegar lá nos 42. Não, tô brincando. É a média, tá? Eu tenho founder de 70 anos, tá? Ainda vou chegar lá. Eu tenho tem um que me procurou essa semana, ele tem 80 anos e ele está criando, ele falou que teve uma inovação na área de inteligência artificial no mercado financeiro. Gente, é assim, o mercado Isso é espetacular. Espetacular, espetacular. Mas que droga, né? Olha a diversidade etária, mas não olha de gênero, né? É dose. É uma coisa que é curiosa. A gente acaba falando muito com o pessoal de facilities, né? E você está no grupo, né? Eu estou no grupo. O que você vê assim de comum do grupo dos desafios, dos obstáculos? Você sabe que o Mulheres do Corporativo ele é um spin-off do Mulheres do Facilities, né? Porque eu me inspirei muito na história delas, né? Esse é um grupo mais antigo, né? Elas têm 10 anos já, se eu não me engano, mais de 10 anos, né, de existência. Eu acho que as dificuldades são as mesmas, né? Eu estou no grupo, eu vejo que elas tem muita troca lá dentro, que é muito bacana. Então, são mulheres de facilities e elas se ajudam, né? Indicação de fornecedores, etc. Eu não vejo ali no grupo um aprofundamento maior nessas questões de gênero, né? Do ser mulher, o que impacta em ser uma mulher de facilities. E eu tenho conversado com as meninas, até eu gostaria muito de unificar, de termos ações conjuntas dos grupos, né? Porque eu acho que a rede de apoio não precisa ser uma só, pode ser mais de uma, e a gente pode se ajudar, inclusive, dentro da rede de apoio, né? E trazer novas ideias, trazer novas polêmicas para discutir. Eu sempre falo, eu não tenho medo de botar o dedo em assuntos difíceis do mercado. E eu acho que um dos objetivos do Mulheres do Corporativo é começar a fazer isso daqui para frente. E aí a gente pode trazer mulheres de outros grupos que queiram debater os temas conosco. Vamos juntar os grupos, né? Vamos juntar. Falou de spin-off e falou de facilities. Eu assisti recentemente a uma série chamada Assassinato na Casa Branca, que é uma espécie de Agatha Christie. E assim, na verdade, é o facilities da Casa Branca que é assassinado. Né? E aí tem toda uma trama, e aí tem a detetive que tem um jeito peculiar que acaba resolvendo. Mas assim, falando de assassinato, estou matando o nosso tempo agora. Agora sim, chegamos. A gente está chegando no final, infelizmente. E eu, assim, pedir para dar um conselho, eu acho que é muito chavão, né? Assim, eu acho que é muito. Mas então eu deixaria assim o microfone aberto para vocês. O que vier no coração. Acho que é importante agora para quem está nos assistindo nesse final ter um pouco dessa experiência toda de vocês, dessa vivência, do que vocês podem estar passando para quem está nos assistindo. Sim, principalmente para o homem também, né? O tema Revolução Silenciosa, não sei quem escolheu o tema. Você que escolheu? Não escolhi sozinha. Tá. Eu também tenho uma rede de apoio dentro do Mulheres do Corporativo e a minha diretora de marketing que foi certeira. Você sabe que é interessante? Que eu fui convidada para gravar um documentário e se chama Revolução Silenciosa, onde várias mulheres estão participando, falando da jornada. E aí eu falei, poxa, que coincidência. Isso é sinergia. Sinergia, né? Que bacana isso. Então, a Revolução Silenciosa, ela já traz, né? Acho que nós discutimos aqui sobre vários temas, mas que, acho que como dica, assista novamente aqui com um olhar de anotar dicas, anotar informações, buscar redes e, principalmente, saber que
tem apoio, não está sozinha, nem você, mulher, menina, muito menos, e homens também que podem também se conectar com nós ou com outras mulheres para conhecer melhor os trabalhos e também para ter essa conexão e muitas vezes esse olhar feminino. Então eu deixaria isso aí de finalização e minha gratidão por ter participado. Obrigada, Denise. Obrigada, Tá. Obrigada. Bom, eu também queria agradecer o convite aí da Thalita, do Office Connection. E eu acho que é isso, eu acho que é buscar apoio, principalmente nos grupos de apoio, uma mentoria, um coaching, um líder, né? Alguém que vai te ajudar, vai te dar a mão para essa jornada. Eu agradeço muito a presença de vocês duas. Vocês são referências para mim, por isso que eu trouxe. Eu sabia que ia ser muito rico a gente poder conversar aqui hoje. O que eu deixo estejam perto da gente no grupo do Mulheres do Corporativo. Esse ano é o ano que a gente está reestruturando a casa, porque a gente quer trazer muito mais conteúdos relevantes para as mulheres do nosso segmento. Então, ano que vem, a gente espera ter apoio da indústria, das pessoas que trabalham no segmento, para a gente poder se encontrar, fazer conexões. E eu espero que cada vez mais a gente tenha mais mulheres participando e tragam ideias, porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum. O grupo é aberto, nós somos super fáceis de encontrar e a gente está aqui para trocar e escutar também o que vocês têm para dizer. O grupo ele está aí para ser construído junto com vocês. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Acho que a gente, mais do que de diversidade, a gente falou de humanidade. Acho que essa é a questão. Trouxe memórias afetivas para mim de programas antigos. Falamos de diversidade porque eu falei do Bolinha, né? Que Edson Bolinha Cury, que tinha um quadro chamado Eles e Elas, que iam travestis fazer dublagens. Falamos do J. Silvestre, saudoso, que está lá no céu. E por falar em céu, acho que a mensagem é um programa dele que era O Céu é o Limite. Na verdade, para vocês, o céu é o limite, né? A carreira. E se você está nos assistindo, vai falar para você se inscrever no nosso canal do YouTube, absolutamente certo, que era outro bordão do J. Silvestre. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para assistir de novo essa e tantas outras conversas que a gente tem. Obrigado.